E aí pessoal, beleza? Na aula de hoje a gente vai fazer a continuação dos ciclos, mas antes eu preciso puxar a orelha de vocês. Eu já puxei no WhatsApp, mas vou puxar aqui no vídeo também. Vocês não estão vendo o vídeo até o fim, até chutei a lâmpada aqui de tanta raiva. Vocês não estão vendo o vídeo até o final, pessoal. Se o vídeo tem 18 minutos, vocês estão vendo 6 minutos, 1/3 do vídeo. Vocês estão deixando para lá 2/3 do vídeo. O que isso vai resultar, pessoal? Vai resultar num mau entendimento da matéria, vai resultar num mau resultado nos exercícios, vai resultar numa má nota. A nota não é importante, o importante é vocês entenderem. E vocês não vão entender porque vocês não estão prestando atenção no vídeo. Então, para evitar que isso aconteça, o que eu vou fazer? Eu vou criar senhas nos vídeos. Tá? Esse vídeo, por exemplo, terá 2 senhas. Como assim senha? Vamos supor que eu fale para vocês no meio do vídeo. Pessoal, a senha número 1 é teste. A senha número 2 é laranja. Então o que você vai fazer? Você vai pegar lá o seu WhatsApp, ou do seu pai, do seu avô, sei lá. Você vai colocar o seu nome, então, por exemplo, Duane Damasceno. Você vai colocar a primeira senha, que é teste, e a segunda senha, que é laranja. Tá? Pode ser que eu faça 3 senhas no vídeo, pode ser que eu faça uma senha indiferente. Enviou a senha, o que vai acontecer? Eu vou lá na minha tabelinha de notas e vou colocar para você uma nota de participação. Por quê? Porque eu sei que você está vendo o vídeo. Se você colocou a senha, significa que você viu o vídeo até o momento da senha. Você não enviou a senha, o que eu vou fazer? Não vou pôr nota para você. Ah, mas isso é injusto, professor. Pessoal, injusto é vocês não prestarem atenção na aula. Como a gente está fazendo aula no meio desse problema que a gente está tendo? Por vídeo. Então, a aula de vocês é o vídeo. A obrigação de vocês é prestar atenção na aula e assistir a aula. Então, se você não prestou atenção, não participou da aula, você não tem essa nota de participação. Olha que forma fácil de ganhar nota. É só assistir o vídeo, ver a senha que eu vou mandar e me enviar, beleza? E outro recado, pessoal, eu não tenho cobrado de vocês e não tenho avisado nos vídeos, porque eu pensei que fosse natural. Mas é importante que você assista os vídeos com o seu caderno em mãos, fazendo anotações, beleza? Então pega o seu caderno, a sua caneta, se inscreve no canal, deixa o like e vamos lá para o vídeo. Então, vamos começar a aula de hoje, fazendo uma breve revisão da aula anterior. O que a gente viu na aula anterior? Ciclo do nitrogênio. Qual a função do nitrogênio, pessoal? Basicamente e principalmente produzir proteína, fazer a proteína que serve para fazer os nossos órgãos. Então o nitrogênio fabrica a proteína que fabrica os nossos órgãos. E como a gente absorve o nitrogênio? Apesar de ele estar em 78% na nossa atmosfera, ele está na forma gasosa. E nós, seres humanos, e as plantas e os outros animais não absorvem nitrogênio na forma gasosa. A gente precisa das bactérias que estão presentes nas leguminosas, feijão, soja, grão de bico e assim vai. Essas bactérias conseguem fixar o nitrogênio, ou seja, transformam o nitrogênio gasoso em um composto do nitrogênio, que é um composto que a gente consegue absorver, seja nitrito, nitrato e assim vai. Aqui não importa para a gente qual é esse composto, só importa que as bactérias transformam o nitrogênio gasoso em um composto que a gente absorve, a gente e as plantas. Então, transformado esse nitrogênio em composto, as plantas absorvem esse composto com nitrogênio. Então, o produtor absorveu o nitrogênio. O consumidor primário come essa planta, então o consumidor primário recebe nitrogênio. O consumidor secundário come o consumidor primário, então ele recebe nitrogênio e assim vai. Até que o decompositor vai lá, decompõe o último consumidor e transfere esse nitrogênio para a terra ou para o ar, dependendo aí se for um composto ou se for um gasoso. E assim inicia-se o ciclo novamente. Obviamente, pessoal, assim como a energia na cadeia alimentar vai diminuindo ao longo que os níveis tróficos vão subindo, o nitrogênio também. Então o produtor pega uma quantidade de nitrogênio, o consumidor primário pega um pouquinho menos, o secundário menos ainda, o terciário menos ainda e assim vai. Então, esse é o ciclo do nitrogênio. E terminado o ciclo do nitrogênio, a gente vai para a nossa primeira senha, que é fixação. Então a senha número 1 é fixação. Você vai colocar o seu nome e vai digitar embaixo fixação. Bom, mas além de 78% da nossa atmosfera que é feita de nitrogênio, a gente tem 21% que é feita de oxigênio. E esse oxigênio também tem um ciclo. E é justamente isso que a gente vai estudar hoje.
Então, pessoal, o oxigênio ele é muito importante para a vida no nosso planeta. Basicamente, todas as plantas e animais utilizam o oxigênio para fazer a respiração. E é da respiração que nós, seres humanos, ou animais, ou plantas, tiram um pouco da sua energia. Tá? Então, a energia vem da alimentação, né? E vem também da respiração. Plantas, além de fazer fotossíntese, também respiram, tá, pessoal? Então, o oxigênio é fonte de energia para a gente. Se você ficar 2 minutinhos de nariz tampado, ou seja, fazendo apneia, que é você parar de respirar, você desmaia. Então, você vai lá, tampa o nariz por 2 minutos, mais ou menos aí você vai estar desmaiado. O que vai acontecer? Quando você desmaiar, além de você cair, poder bater a cabeça e machucar, sua mão vai relaxar e vai destampar o nariz. Instintivamente, o seu corpo volta a respirar. E aí, você volta ao normal, exceto se você estiver dentro da água, né? O grande problema de você morrer afogado, você fala, vou parar de respirar. Você segura a respiração, mas a hora que você desmaia, o seu corpo volta a respirar e ele vai puxar água e aí você se afoga, né? Só que existem pessoas que têm uma capacidade extraordinária aí, além de muito treino, né? E eles conseguem ficar por apneia muito mais tempo. Na verdade, pessoal, o recorde de apneia vem de um dinamarquês chamado Stig Severinsen, não sei como fala o nome dele, tá, pessoal? Um dinamarquês que conseguiu ficar 22 minutos em apneia, ou seja, 22 minutos sem respirar. Pelo amor de Deus, não vai tentar fazer isso que não vai dar bom, viu? Vai dar ruim e você pode se afogar e acontecer muitas coisas. Só tô aqui relatando que tem um cara que conseguiu ficar 22 minutos sem respirar. Mas como que o oxigênio chega até a gente, né? Qual que é o ciclo do oxigênio? Antes a gente precisa entender, pessoal, como que o oxigênio foi parar na nossa atmosfera. Quando a Terra surgiu e as primeiras formas de vida foram surgindo no nosso planeta, eram basicamente bactérias aí, né? Depois de muitas mutações e tal, surgiram as bactérias. E as bactérias, alguns tipos de bactérias, conseguiam fazer reações químicas com o que tinha aqui na Terra e transformar esses compostos que tinham aqui antes em oxigênio. Então o oxigênio foi se formando no nosso planeta por causa de bactérias que conseguiam transformar compostos que existiam antes em oxigênio. Então assim foi se formando e assim a gente conseguiu chegar numa situação confortável para a vida que usa oxigênio começar a se desenvolver aqui no nosso planeta. Bom, como eu já disse para vocês, então, o oxigênio é utilizado na respiração de plantas, animais e alguns outros seres vivos. E esse oxigênio, pessoal, como eu também já disse, ele é responsável por nos dar energia. Mas além de usar o oxigênio na respiração, a gente utiliza o oxigênio em algumas outras coisas, como por exemplo, combustão, pessoal. Em outras palavras, fogo. Quando você taca fogo em alguma coisa, você utiliza o oxigênio. Tanto que sem oxigênio não tem fogo, beleza? Todo fogo, toda combustão, toda queima precisa de oxigênio. Então, quando você tem um motor de um carro, você liga o motor do carro, para ter aquela combustão precisa de oxigênio. Quando você taca fogo em alguma coisa, precisa de oxigênio. Quando você tem numa indústria algum tipo de queima, precisa de oxigênio. Então a gente utiliza o oxigênio também em qualquer tipo de queima. Tá lembrando que no motor a gente tem queima a todo momento lá dentro do motor. Além disso, a gente tem também o oxigênio que é usado para produzir ozônio. O que é ozônio, pessoal? O ozônio é um outro arranjo de oxigênio. Toda vez que eu falo oxigênio aqui nessa aula, a gente está se referindo ao gás oxigênio, que é o que a gente respira. O ozônio é uma outra forma do oxigênio aparecer, tá? A gente vai estudar isso mais profundamente no 9º ano, beleza? E a camada de ozônio, a gente já sabe que ela protege a vida aqui na Terra, ela protege o nosso planeta de radiações e algumas outras coisas que vêm do espaço para dentro do nosso planeta. Então, além de a gente utilizar o oxigênio para nossa respiração, a gente utiliza o oxigênio para combustão, para queima e para fazer, por exemplo, a camada de ozônio. Tanto na respiração quanto na queima, na combustão, o oxigênio é transformado em gás carbônico. Então a gente tem uma reação de queima, uma reação de combustão ou uma reação de respiração que transforma o nosso oxigênio, que a gente inspira, em CO2, em gás carbônico. Então toda vez que eu inspiro, eu puxo o oxigênio e alguns outros gases e expiro, eu estou jogando CO2, gás carbônico, para fora. Beleza, mas então, se eu estou usando o oxigênio e devolvendo o gás carbônico, como que esse oxigênio não acaba? Como que ele se renova? E aí é justamente o ciclo do oxigênio.
Eu comentei com vocês isso, pessoal, na nossa live e numa aula anterior, que é justamente a fotossíntese. A fotossíntese gera oxigênio, ela transforma alguns compostos em oxigênio. E justamente um desses compostos é o gás carbônico. Então, a fotossíntese utiliza o gás carbônico para gerar oxigênio. Então, a respiração e a fotossíntese é como se fossem reações contrárias. A respiração usa o oxigênio para gerar CO2, a fotossíntese usa CO2 para gerar oxigênio. Tá? Nas duas, tanto na respiração quanto na fotossíntese, o organismo que a faz obtém energia. E as plantas, pessoal, conseguem realizar fotossíntese e respiração. As plantas e também as algas, que a gente vai ver daqui a pouco, realizam fotossíntese e respiração. Bom, mas se as plantas e as algas, como eu acabei de dizer, realizam fotossíntese e respiração, como que elas não gastam tudo o que elas produzem? Como assim? Como elas realizando fotossíntese, elas geram oxigênio, mas respirando, elas gastam esse oxigênio, elas consomem esse oxigênio. Como que ainda sobra oxigênio para a gente que não faz fotossíntese? Aí que vem uma coisa interessante, pessoal. As plantas e as algas, ao realizarem fotossíntese, elas geram mais oxigênio do que elas gastam na respiração. Então vou dar um número aleatório aqui, não tem proporção nenhuma, vou dar 2 números aleatórios. Vamos supor que na fotossíntese, a planta e a alga gerem 10 oxigênios. Tá? Então, na fotossíntese elas geraram 10 oxigênios. Para respirar, vamos supor que ela respire 2, tá? Então vai sobrar 8 oxigênios aí para os outros seres vivos. Então é assim que sobra oxigênio para nós, animais, que não realizamos fotossíntese. Então, basicamente a gente tem gás carbônico sendo utilizado na fotossíntese e gerando oxigênio. E aí a gente pega esse oxigênio que sobra da planta. O ciclo do gás carbônico a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, tá? Na verdade, na semana que vem. Então, pessoal, o ciclo do oxigênio funciona basicamente da seguinte forma. A gente tem oxigênio na nossa atmosfera e a gente utiliza para respiração, né, os animais e alguns outros seres vivos. A gente utiliza na combustão, na queima, e também o oxigênio é utilizado, por exemplo, para fazer a camada de ozônio. Beleza, respirei esse oxigênio, queimei esse oxigênio. Nessa respiração e nessa queima, eu tenho a emissão de gás carbônico, CO2. O que as plantas e as algas vão fazer? As plantas e as algas vão pegar esse gás carbônico que saiu das respirações e das queimas e transformar em oxigênio através da fotossíntese. E aí, então, eu tenho o ciclo do oxigênio fechado, porque aí o oxigênio volta para a atmosfera, a gente respira, queima ou faz camada de ozônio e tudo se reinicia. Uma coisa interessante, pessoal, é que as algas, elas produzem 55% mais ou menos aí do oxigênio na nossa atmosfera. Então a maior parte do nosso oxigênio vem das algas e os outros 45% vem das plantas. Então quando a gente ouve a Amazônia é o pulmão do mundo, isso não é muito verdade, tá, pessoal? Porque quem produz mais oxigênio para o nosso planeta são as algas, beleza? E pessoal, antes da gente terminar a aula, vem a nossa segunda senha. Então a segunda senha será combustão, beleza? Então, você vai colocar lá o seu nominho, a primeira senha e a segunda senha, que é combustão. E aí vai me mandar, beleza? Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. A gente viu o ciclo do oxigênio. Então, não se esqueçam de mandar a senha para mim, não se esqueçam de fazer a lista de exercícios, não se esqueçam de anotar as coisas no caderno. Então, pessoal, é isso. Bons estudos. Façam a lista de exercícios e também descansem um pouquinho, beleza? Valeu e até a próxima aula.